Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Alguns breves avisos, reforçamos para que os pais não deixem os filhos soltos após a missa. Então, em particular ali em frente à capela, naquele gramado em frente à capela, então para evitar acidentes com os carros que passam rapidamente. Lembrando também que agora que temos a garagem aberta, a mesma coisa. Então tem carros entrando e saindo da garagem, então é um risco a mais, tanto ali na frente, passando, correndo de um lado para o outro, quanto quando tiverem que descer ou subir, né? Saindo ou indo para a garagem. Lembro também que nós adotamos o antigo e bom costume, então, dos homens sentarem do lado da epístola, à minha esquerda, e as mulheres do lado do evangelho, à minha direita, mesmo namorados e noivos, bom, e as famílias onde quiserem, juntas. E evitar também, então, que se deite o ombro um no outro, por exemplo, de namorados e de noivos. Caros católicos, hoje é o clássico Evangelho dos falsos profetas. No exercício de nosso ofício de pastores, constantemente denunciamos os falsos profetas e as falsas doutrinas que trazem. Ainda recentemente fizemos um sermão sobre a integridade da fé e os erros internos, erros daqueles que se dizem efetivamente católicos, assinalando a necessidade de se guardar a fé católica intacta, tal como ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e transmitida pelos apóstolos e pela Igreja ao longo dos séculos por meio de seu magistério infalível. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, nos dá efetivamente um critério. Pelos frutos conhecereis a árvore. Uma árvore boa não pode dar um mau fruto e uma árvore má não pode dar bom fruto. Porém, caros católicos, para usarmos esse critério de nosso Senhor Jesus Cristo, critério evidentemente muito válido, precisamos saber o que é um fruto bom e o que é um fruto mau. E precisamos saber, muitas vezes, com perspicácia, com certo nível de profundidade. Porque o demônio, na sua inteligência para perder as almas, não vai evidentemente nos dar um fruto inteiramente e tão aparentemente podre. Vai nos dar um fruto com uma bela aparência e com um pequeno veneno escondido. Precisamos então estar atentos, caros católicos, aos falsos profetas com suas falsas profecias. Lembremos então brevemente desses erros propagados por falsos profetas. Insistimos com regularidade na indicação desses erros, porque insistem os falsos profetas na propagação deles. E em seguida veremos um falso profeta de que ainda não falamos explicitamente, como falso profeta que é. Lembremos então, caros católicos, temos os falsos profetas que querem, por exemplo, o fim do celibato eclesiástico, os falsos profetas que defendem a igualdade entre sacerdotes e leigos, às vezes mesmo nos meios católicos de missa tridentina, isso se faz de maneira mais sutil. Falsos profetas que defendem a colegialidade na Igreja, como se a Igreja não fosse monárquica e hierárquica. Falsos profetas que defendem o ecumenismo e o indiferentismo religioso, como se pudéssemos nos salvar
em qualquer religião, ou como se pudéssemos receber a graça de Deus em qualquer religião. Falsos profetas aderentes à teologia da libertação, falsos profetas que defendem a contracepção, que defendem o divórcio, que defendem a união entre pessoas do mesmo sexo. Falsos profetas que colocam a santidade nos dons carismáticos e que se deixam levar pelo sentimentalismo na vida espiritual, como se a fé fosse sentimento, como se a graça fosse sentimento, como se o importante fossem os dons extraordinários e não a nossa conformidade com a vontade de Deus. Temos ainda, caros católicos, os falsos profetas, que negam a autoridade do Papa e dos bispos em face da crise e de eventuais erros cometidos, alguns deles sérios. Na verdade, devemos saber que guardam autoridade naquilo que é correto. Temos os falsos profetas que negam que o Papa Francisco seja o Papa. É um erro grave contra a fé afirmar que ainda seja Bento XVI o Papa. Um católico não pode aceitar isso. Temos os falsos profetas que defendem o erro da astrologia, qualquer que seja o tipo dela, como se fôssemos tolos, e defendem com argumentos de supostos grandes conhecimentos do cristianismo medieval e antigo, invocando de maneira deturpada, falaciosa, alguns santos da Igreja. Falsos profetas que defendem o erro da astrocaracteriologia, o erro das camadas da personalidade, o erro da formação do imaginário, colocando a literatura como base de todo outro estudo e como base primordial do conhecimento do mundo, o que é verdadeiramente loucura. Temos os falsos profetas que defendem, no mais das vezes, sutilmente, o erro do perennialismo ou do tradicionalismo, com sua visão simbólica do mundo e da religião, com seu esoterismo mais ou menos escancarado, defendendo que todas as religiões são manifestações de uma metafísica primordial, acessível somente a alguns iniciados. E frequentam as missas para ter acesso a essa religião escondida, a essa metafísica acessível apenas a alguns iniciados, e que no fundo só pode vir do demônio, pois a religião de Cristo não tem segredos e é acessível a todos. Temos, caros católicos, os falsos profetas do conservadorismo tão distante do magistério da Igreja, da doutrina da Igreja sobre o papel do Estado, da família e do indivíduo. São os falsos profetas que propagam os erros da direita que se forma no Brasil e no mundo. Temos os falsos profetas que defendem as liberdades individuais modernas como se fossem um bem, sendo que essas liberdades, tais como apresentadas e vividas, foram condenadas pela Igreja. É o erro do liberalismo, portanto. O erro também do liberalismo econômico, tão reiteradamente condenado pela Igreja e que faz nascer dele o socialismo e o comunismo. Temos os falsos profetas que querem formar o nosso pensamento e a nossa moral à base de posts de Instagram, à base de grupos de WhatsApp e de postagens de Facebook e de outras redes sociais. Temos os falsos profetas que levam a não raciocinar com base em princípios da fé e da razão natural. Temos os falsos profetas que querem formar grupos de estudos sem orientação sólida da Igreja. Temos aqueles que aceitam vários erros a fim de combater outros erros, como, por exemplo, para combater o aborto ou o comunismo. Temos os falsos profetas que querem nos fazer pensar que se trata, antes de tudo, de uma guerra cultural e não espiritual, como se a guerra cultural fosse também a nossa principal arma. Temos os falsos profetas que propagam a autocultura, que é pretexto para a difusão de ideias erradas. Temos os falsos profetas da masculinidade bem mal compreendida, colocada na bebida, no tabaco, numa barba ou no estilo de vida. Temos os falsos profetas que propagam a heresia das obras, que faz recair a solução na ação, no apostolado pura e simplesmente,
e não naquilo que precede a ação e ao apostolado e que é a alma do apostolado, que é a oração. Gritam ou escrevem: viva Cristo Rei, mas cuidam bem menos da própria vida, da própria castidade, da humildade, seus deveres de Estado, da própria santificação. Temos os falsos profetas que colocam a política em primeiro lugar, como se a política fosse resolver tudo, como se não fosse uma questão de religião em primeiro lugar e da verdadeira religião, a católica. Temos os falsos profetas que acham que o que importa é amar os cidadãos e que isso é uma obrigação moral de um cristão, enquanto a verdadeira obrigação está na armadura espiritual. Temos os falsos profetas que apoiam um político ou políticos por serem supostamente o mal menor, aceitando tudo ou quase tudo para isso, ou defendendo em tudo, tornando-se cego para apoiar sempre, para evitar uma suposta volta do esquerdismo. O erro é o erro, a mentira é a mentira, a desonestidade é a desonestidade. Não podemos compactuar com isso, nem sequer para evitar o retorno de um mal maior. Temos os falsos profetas que acham que uma forma de governo é a solução para tudo, em geral, a monarquia. Temos os falsos profetas das teorias da conspiração, que nos fazem cair no ridículo, perdendo a credibilidade diante dos outros e permitindo que avance a conspiração real contra a Igreja e Cristo. Temos os falsos profetas que se autoproclamam o grupo que vai salvar o Brasil, a Igreja. Infelizmente, devemos constatar que os católicos muitas vezes se deixam levar facilmente. Basta alguém citar São Tomás ou algum outro santo, apresentar-se como católico, dizer 2 ou 3 coisas boas e as pessoas começam a seguir aquilo que escreve, aquilo que diz. E depois vem o erro, mais ou menos sutil, misturado com a verdade, e o católico despreparado segue, manchando a sua fé, perdendo a integridade dela. Porém, caros católicos, precisamos falar do pior dos falsos profetas, sem o qual todos esses falsos profetas e todas essas falsas doutrinas que mencionamos não alcançariam tanto fruto na difusão de seus erros. O pior dos falsos profetas, caros católicos, somos nós mesmos. E sem isso, nenhuma falsa profecia, nenhum erro teria sucesso. O pior dos falsos profetas somos nós mesmos quando não procuramos levar a sério a nossa vida de oração. E a partir disso, toda a nossa vida espiritual vai desmoronando pouco a pouco. Todas as nossas defesas vão desaparecendo quando deixamos de buscar uma vida de oração constante, ordenada, séria, sobretudo com a meditação e o terço diários. O pior dos falsos profetas, caros católicos, somos nós mesmos quando não combatemos seriamente o pecado, quando não fugimos das ocasiões de pecado. O pior dos falsos profetas somos nós quando não procuramos praticar a virtude, mas nos conformamos com a mediocridade. O pior dos falsos profetas somos nós quando não entendemos ou quando não queremos entender como Deus age no governo do mundo e de nossa vida, e então murmuramos, reclamamos, não querendo nos conformar com a vontade divina. O pior dos falsos profetas, caros católicos, somos nós quando negligenciamos nossos deveres de Estado por ignorância ou por comodismo. O pior dos falsos profetas somos nós quando, apegados às nossas próprias inclinações desordenadas e para justificá-las, vamos aderindo a um erro e a outro sob algum pretexto que encontramos. E assim dizemos: tal pessoa faz assim, então também posso fazer. Tal pessoa que vai à missa tridentina pensa assim, então também posso fazer, ou também posso pensar.
Tal pessoa católica age assim no seio da família, então também posso agir assim, com grosseria, com impaciência. Tal pessoa católica age assim no namoro, então também posso fazer. Tal fulano católico postou tal coisa sobre política, então também posso ter essa visão. E no fundo, sabendo que estamos errados, mas encontramos ali a justificativa para viver como queremos e não como devemos. Não há dúvidas, caros católicos, os falsos profetas não teriam sucesso no ataque à nossa alma e à nossa sociedade se nós, como católicos, não dessemos o gancho para que nos iludissem. Não teriam tanto sucesso se procurássemos com toda sinceridade servir a Deus em primeiro lugar e não se buscássemos pretextos, meios e modos para justificar simplesmente o que queremos. O pior dos falsos profetas, se assim podemos dizer, caros católicos, está em nós mesmos. Nos nossos pecados não combatidos, na nossa inteligência mal formada dentro da doutrina católica e mesmo do que é a razão natural, a lei natural. O pior dos profetas está nos nossos pecados não combatidos. E esse falso profeta está dentro de nós, esperando qualquer sopro de doutrina conforme ao que gostamos, ao que queremos nas nossas desordens, para poder então seguir, encontrar um argumento. Caros católicos, é preciso expulsar esse falso profeta dentro de nós. E devemos expulsá-lo pela vida sincera e esforçada de oração, organizando a nossa vida de oração, tendo uma rotina de oração nossa, de horários e também de nossa família. É preciso expulsar o nosso falso profeta pelo combate sincero ao pecado e à ocasião de pecado. É preciso expulsar o nosso falso profeta com a doutrina católica sólida, de livros católicos provados pelo tempo, com as encíclicas papais sobre os erros modernos e sobre a vida espiritual, com catecismos sólidos, com livros de espiritualidade realmente formados, com sermões e com formações sólidas. É preciso expulsar o nosso falso profeta com a prática da humildade, com a aceitação serena das humilhações. É preciso expulsar o nosso falso profeta com muita docilidade à igreja, ou seja, com muita disposição de seguir aquilo que a igreja sempre ensinou e sempre mandou. É preciso expulsar o nosso falso profeta pela prática simples, serena, discreta dos nossos deveres de Estado no cotidiano. É preciso expulsar o nosso falso profeta com a frequência aos sacramentos. Nas orações ao pé do altar, caros católicos, pedimos a Deus para que nos livre do homem iníquo e fraudulento. Abomo iniquo e doloso erueme. Podemos interpretar esse homem iníquo e doloso como sendo também o nosso velho homem, como sendo esse falso profeta que está em nós, apenas esperando alguém falar alguma coisinha para podermos justificar uma inclinação nossa desordenada. Apenas esperando um falso raciocínio para encontrarmos um pretexto para fazermos o que queremos, para fazermos o que está simplesmente de acordo com a nossa vontade, mas não de acordo com a vontade de Deus. Sejamos honestos, caros católicos, com nós mesmos e com Deus. Não nos enganemos, nem zombemos de Deus. E aí então poderemos viver como bons católicos, com esperança firme de nossa salvação e do bem para a nossa sociedade. Poderemos viver as bem-aventuranças já aqui na terra, nesse vale de lágrimas, em vista da felicidade perfeita no céu.
livremo-nos desse falso profeta que está em nós, para que seja nosso Senhor Jesus Cristo que viva inteiramente em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.